Bom dia, terceiros anos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Como eu já disse no vídeo anterior, a gente vai começar com uma revisão, tá? De tudo que a gente já viu em sala de aula, tá? Essa semana, revisão. Semana que vem, matéria nova, tá? A gente vai entrar nos vegetais. Mas eu vou passar agora os slides. Os slides só estão com figuras porque toda a matéria já tá no caderno de vocês, tá? Então eu só vou revisar, falar tudo que já tá lá, pra, né, a gente relembrar aí, já faz um tempinho, e depois dar continuidade no nosso trabalho, tá? Então, as categorias taxonômicas. As categorias taxonômicas foram criadas para que ocorra a classificação biológica, tá? Então, os estudiosos da natureza, para facilitar o estudo, né, eles começaram a classificar, nomear e descrever os seres vivos, né? E organizá-los em espécies e em outros grupos, né? Aonde Linneu descreveu essas 7 categorias taxonômicas que nós utilizamos até hoje, tá? Quais são elas? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Lembrando que espécie são os seres mais semelhantes entre si. Qual é a classificação de espécie mesmo? Falei muitas vezes na sala, né? Eu acho que já gravaram. Acho. Indivíduos semelhantes entre si, ou seja, morfologicamente parecidos, que ao cruzarem geram descendentes férteis. Traduz, professor. Que ao cruzarem geram filhotinhos, que também vão gerar filhotinhos, tá? Isso é a definição de espécie mais aceita hoje. Tudo bem? E a partir daí aparecem as outras categorias taxonômicas, onde cada vez mais que eu vá subindo aqui, né, essas categorias, se torna um grupo mais heterogêneos, com uma maior diversidade, né? Então, reino é onde encontra a maior diversidade entre os seres. E vai afunilando. Filo vão ter características semelhantes para estarem nesse filo. Classe, mais ainda, até chegar no que a gente já acabou de dizer novamente, a espécie. Voltou. Tudo bem? E aí nós vimos já também que temos 5 reinos, né? Os seres vivos estão divididos em 5 reinos. Vamos lembrar quais são esses reinos? Eu acho que eu coloquei aqui. Vamos lá, primeiro reino, reino Monera, são os reinos das bactérias, que são seres procariontes. As bactérias são os únicos seres procariontes. O que é procarionte mesmo? Muito bem, não possuem núcleo organizado em suas células. O material genético fica disperso no citoplasma, tá? Só bactéria, né? E as cianobactérias, como eu já tinha dito, que eram classificadas como algas azuis, elas são fotossintetizantes. Elas têm pigmentação, mas elas são procariontes. Então, elas estão no reino Monera com todas as bactérias, tá? Então, aqui elas, ó, Monera, cianobactérias, as bactérias, tá? Vamos para os protistas. Daqui para cima é tudo eucarionte. Todos os outros reinos vão ser eucariontes, ou seja, vão ter núcleo organizado, né? Vão ter um compartimento onde o núcleo fica isolado do resto da célula, tá? Os protistas são os protozoários, né? Lembram? Indivíduos unicelulares, estão aqui alguns protistas. Unicelulares, eucariontes, tá? E heterótrofos, que se alimentam de outros seres. E as algas estão nos protistas, tanto as unicelulares quanto as pluricelulares. Elas estão no reino protista. São fotossintetizantes, ou seja, são autótrofas, né? Produzem seu próprio alimento através de reação química, no caso, a luz, com a reação, fotossíntese com a reação da luz. E uni ou pluricelulares. Acho que eu não esqueci de nada. Vamos lá. Fungos. Os fungos, né? Mofo, bolor, cogumelos. Eles são heterótrofos, né? Se alimentam de outros seres, eles são decompositores, lembra disso? São os decompositores da matéria orgânica junto com bactérias. Eles são heterótrofos, existem fungos unicelulares, como o mofo, o bolor, e os pluricelulares, como os cogumelos, orelha de pau. E é isso, gente. Eu não tô me acostumando, tá? Não reparem.
Os vegetais, que são todos pluricelulares, são todos autótrofos, fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento, tá? E eucariontes. E os animais, que são pluricelulares, heterótrofos, tá? Começando do mais simples, que são as esponjas, indo até os mamíferos, né? Os vertebrados, os mamíferos. Tudo bem? Nós vamos ver o que, professora? Nós já estudamos um pouquinho de bactéria, de protozoário, de fungo lá no laboratório, né? Tivemos aí essa oportunidade, possibilidade. Eu sei que tem 2 salas que acabaram não indo, quando a gente voltar vai, tá? Foram as salas de sexta-feira, eu sei disso. Precisa me mandar mensagem, professora, a gente não foi, você falou que a gente foi. A gente vai, tá? Tem muita coisa aí para acontecer até dezembro. E agora nós vamos estudar, né, via tecnologia, os vegetais, que é a próxima aula da semana que vem. A gente vai entrar nos grupos, né, nas 4 divisões de vegetais. São briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Não se assustem, vocês vão se familiarizar com elas. E depois vamos entrar em animais, tá? Invertebrados e vertebrados. Tudo bem? Voltando na nossa revisão. Isso aqui é o cladograma, que vocês já sabem olhar, já sabem interpretar, né? É um gráfico que tem que ser interpretado. Lembra que eu falei isso pra vocês? Então vocês já sabem fazer isso, tenho certeza. Por favor. Então aqui eu tenho, né? Já aproveitei que nós já vamos entrar nos vegetais, já puxei sardinha pro lado deles, tá? Os 4 grupos de vegetais. As briófitas, musgos, pteridófitas, a famosa samambaia, que a vovó tem lá na casa. As gimnospermas, que são os pinheiros, tá? E as angiospermas, todas as plantas que produzem flores e frutos, tá? É aqui que a gente vai entrar. E aí nós vimos que cada característica que tá aqui, quem tá para cima dela tem a característica. Os seres vivos que estão acima tem. Quem tá abaixo não tem. Aqui é onde apareceu evolutivamente essa característica, tá? Então, por exemplo, embrião multicelular, nenhuma planta é unicelular, lembra? Para ser do reino plantae tinha que ser pluricelular. Então, ser multicelular nutrido para o organismo materno, né? Seres pluricelulares. Todas as plantas são, isso nós já vimos desde o começo do ano. Vasos condutores, que de seiva, né? Seiva bruta e seiva elaborada. As briófitas não possuem, a gente vai ver que elas são simples, né? Muito simples, elas não possuem vasos condutores. Então, elas não possuem, o que a gente chama de avasculares. E todas as outras daqui pra cima são vasculares, tá? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui aparece a característica de semente. Quem tem semente para reprodução? Só as angiospermas e as gimnospermas. Professora, como é que você reproduz pteridófita e briófita, samambaia e musgo? Esporos, através de esporos. E por fim, como eu disse, quem tem flor e fruto é angiosperma. Então só a angiosperma tem flor e fruto, né? Pode aparecer características aqui únicas daquele grupo? Pode, nós vimos isso em sala de aula, né? E tá na revisão aí que eu vou corrigir com vocês a partir de agora, tá bom, gente? Então vamos lá, pega o caderno que eu pedi, as questões, eu vou abrir as questões com vocês agora e eu vou corrigir com vocês todas essas questões. Nossa, eu fiquei vesga na tela. Gente, isso aqui é muito difícil, tô acostumando.